Está começando o podcast Política Sem Gravata. Bate-papo sem formalidades, mas com muita história de lideranças políticas de Santa Catarina. Olá, estamos chegando agora com mais um podcast Política Sem Gravata, diretamente aqui dos estúdios do portal Litoral Sul. Estamos recebendo hoje aqui o prefeito de Cocal do Sul, Fernando de Favre. Fernando é biólogo por formação e trabalha na área da saúde desde novo. Foi secretário de saúde em Cocal do Sul, em Morro da Fumaça e em Orleans. Passou por um importante período também como gerente regional de saúde. Em 2016, candidatou pela primeira vez à prefeitura de Cocal do Sul, mas sem êxito. Em 2020, tendo como vice Eric Pereira Zeferino, se candidatou novamente e desta vez foi eleito com 5.674 votos. Atualmente também é presidente do consórcio intermunicipal multifacetário da Associação dos Municípios da Região Carbonífera, o SINHA-REC. Possui títulos de cidadão honorífico em Orleans, Morro da Fumaça, além de título semelhante em Portugal. É casado com a Viviane, com quem tem 3 filhos, o Bruno, a Maria Luísa e a Rafa. Seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. E a gente sempre começa perguntando como é que iniciou essa carreira na política, né? Olá, que bom estar aqui com vocês. Então, por incrível que pareça, desde das séries iniciais, as professoras perguntavam o que você vai ser quando crescer. A maioria dos amigos jogador de futebol, um queria ser bombeiro, o outro queria ser médico, e eu levantava a mão e dizia, vou ser prefeito. E pegou, né? A vida inteira eu me preparei. Eu não fui para a prefeitura como alguém que veio um outside, alguma coisa nesse sentido, não. A minha vida inteira eu me pautei, estudei, me preparei para esse momento especial. Eu sempre acreditei que eu podia contribuir com a nossa cidade e a principal maneira para contribuir seria administrando a cidade que eu tanto amo. E como é que foi, né? O primeiro cargo que tu exerceu foi secretário de saúde de Cocal do Sul, digamos assim, Então, né? O cargo político, né? Como é que político, foi essa caminhada até chegar ali? Na verdade, eu entrei com 14 anos na Eliane como office boy. E uma das coisas incríveis da Eliane, que eu trabalhei até os 18 lá, é que eu me cagava de medo dos meus chefes. É incrível, uma coisa assim. E hoje em dia, eu passo por eles, são grandes amigos meus. Na verdade, o cara era novinho, 14 anos, magrinho, tremia as pernas quando chegava lá, pedalava muito para levava café pro Celito Cardoso. Sim, o professor Celito. O professor Celito até atravessava a cidade inteira para levar café para ele no Colégio Maximiliano Gaidzinski, e tantos outros, Renato Pierre, que era diretor, Robson Isidro, o Baque. Bom, Cocal, a Eliane foi uma formação para muita gente, né? E ali foi a minha primeira escola, a Eliane. Aí, aos 18, eu entrei para a prefeitura. O município tinha recém-emancipado de Uruçanga. E eu entrei para a vigilância sanitária. Nada a ver com o que eu queria. Eu queria ser alguém que trabalhasse mais com eventos, né? Até que eu fiz um show com Matuza em Cocal. Isso, cara, e ganhei muito dinheiro. Uhum. Depois eu fiz um show com o Portal da Cor e perdi o dobro. Então eu disse, olha, viu os dois lados do evento, isso é muito arriscado, é muito perigoso, vou ter que ser mais pé no chão. E entrei para a saúde como fiscal sanitarista. Né? E era algo novo para mim, a área da saúde, mas a saúde ela é apaixonante. Ela é apaixonante. E naquela primeira gestão, naquela primeira administração, faltava um motorista de ambulância. Pum, o Severino ia lá, motorista de ambulância. Tem histórias fantásticas, né? Precisava alguém no TFD, todos os setores, sempre quebrava o galho de tudo. Então, tu tinha um conhecimento geral do que era a saúde no município. Então, depois o tempo passou, veio outra administração sair, fui trabalhar com meu irmão no acessório, da oficina dele e tal. E veio outra gestão e me convidaram para retornar para a saúde, né, como secretário de saúde adjunto. E aí tinha mudado muita coisa já, voltei a estudar novamente as questões da saúde e teve um problema com a secretária na época. O prefeito ligou, assume aí por 10 dias até eu achar alguém. Uhum. 10 dias virou 20, virou 30. E como é que foi? Tu já conhecia basicamente todo o processo, né? Até dirigir ambulância, já tinha dirigido. A primeira ação fazer foi chamar uma pessoa de cada setor. Da odontologia,
do CAPES, da saúde mental, da atenção primária, e dividir as funções. Ó, pessoal, eu estou aqui assumindo agora como secretário até achar alguém, mas vocês aproveitem esse período, todo mundo com autonomia, realizem o sonho de vocês profissional de fazer aquilo que não conseguiram até hoje. Vamos mudar isso. E a primeira ação que eu fiz na época, há 20 anos atrás, isso, Cocal tinha os postos de saúde que era de segunda a sexta, das 8 da manhã e 5 da tarde, só. Uhum. Então eu criei o primeiro plantão da história. Abri o plantão de segunda a segunda, sábado, domingo, feriado, das 8 da manhã às 10 da noite. E se passaram 20 anos. E a gente abriu agora o 24 horas. Uhum. Então, para ver, né? E aí eu fui sair de Cocal e fui convidado para ser secretário de saúde Morro da Fumaça. Aí ali o Fernando se tornou conhecido realmente na saúde. O ex-prefeito Neném, já falecido, me deu muita autonomia. E eu comecei a fazer parte não só como secretário, mas presidente do colegiado dos secretários da ANREC por 3 vezes, vice-presidente do COSEMES em Florianópolis por 2 mandatos, tesoureiro do CONASEMES em Brasília por 2 mandatos, e aí começamos a conhecer ministro e tal. A minha geração de secretários, a gente criou o SAMU, por exemplo. Não existia SAMU. O modelo do SAMU que a gente implantou em Santa Catarina é o francês, diferente de outros estados, diferente de outras regiões. E foi muito legal. A gente entrou para a história. Por exemplo, alguém morria em casa. Era um parto para assinar um atestado de óbito. Eu ainda tinha... Eu ia lá na casa do cara com um atestado de óbito, pegava 3 filhos de testemunha e assinava. Causa de morte, desconhecido. Nós criamos o SVO no estado. Então foi uma gestão muito para frente. A gente criou muita coisa. E do SAMU, como é que funciona assim? Como é que foi essa criação? Bom, o SAMU, o Dr. César Nites, Dr. Celso Della Justina, era uma equipe muito, muito legal que a gente precisava implantar. Carmen Zanotto, a nossa geração foi buscar os principais subsídios, criamos a lei e implantamos ele de forma regionalizada. Ao contrário do SAMU de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que era em Porto Alegre, tinha só em Porto Alegre. Nós não, era em todo o estado de Santa Catarina. Então, a gente criou bases do SAMU que atendiam regiões. Por exemplo, o SAMU de Morro da Fumaça atendia Cocal, Uruçanga. O de Criciúma atendia aqui Forquilinha. Conforme a chamada 192, né, fazia o atendimento. Depois, isso na época, eram servidores contratados pelo estado, depois veio as terceirizadas. Mas na nossa época foi criado dessa forma. São ações que as pessoas não sabem, mas quantas vidas já foram salvas pelo SAMU, quanto evitamos de transtorno com SVO, né? Porque daqui a pouco envenenamento, causas morte é o quê? Né? E não tem coisa pior do que tu estar com o corpo em casa de alguém falecido, principalmente tem que retirar, aquela situação é delicada. Hoje não, todos os municípios pagam SVO, vem, leva, faz a autópsia, faz o que é necessário, dá o laudo, libera. Então, é muito mais ágil, principalmente num momento crítico. Eu lembro que antes do SAMU, quando era secretário de saúde, cara, eu lembro até o telefone do SAMU, da ambulância da Unimed, que era a única UTI móvel que tinha. Chegava final de semana, a gente não podia sair de casa, ficava... Quando precisava de uma transferência, era tão caro uma transferência de ambulância de um hospital para o outro. Por exemplo, tinha que tirar do hospital aqui para levar no outro para fazer um exame e voltava. Era caro demais. Tinha que fazer uma transferência. UTI, meu Deus do céu. E com o SAMU acabou. O SVO acabou. Né? Os secretários têm uma dinâmica maior. E fora o preço, né? Às vezes 2 viagens no mês em uma ambulância era quase o teu orçamento da saúde o mês inteiro. Nossa. Era muito caro. E não tinha escolha, né? Não tinha. Tu vai fazer o quê? Entre salvar a vida e a questão financeira. Foi isso. E aí, dali, tive o trabalho em Morro da Fumaça, concluí, jamais ia imaginar na vida sair da saúde, fui parar na segurança pública. Aí foi um período legal da minha vida, o Ronaldo era secretário de segurança, me convidou para ser gerente de contrato e licitações da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Fui para lá,
Da compra da bala de um 38 a um quartel passava por mim. Na época a penitenciária era junto conosco. Foi uma outra escola que daí eu conheci uma outra parte do Estado, de como funcionava a segurança. Polícia Civil, militar, bombeiro, tudo era agregado ali, e a penitenciária também. Foi uma experiência muito boa, gratificante. Passado esse período de 4 anos ali, bom, vou voltar para a saúde. Tinha alguns convites, mas aí recebi o convite do Paulo Meller para ser o chefe de gabinete dele no DEINFRA. Sim. Então, da saúde para segurança e para obras, para infraestrutura. Aí foi outro aprendizado muito legal. Porque daí, conforme aquilo que tu trabalha, né? Por exemplo, depois que fui para a segurança, nunca mais sentava num bar de costa. Sim. Já começa a ficar ligado. Né? Com o Paulo Meller, por exemplo, cada vez eu ando até hoje, o cara fica olhando sinalização horizontal, vertical, canaleta, tudo que tem nas rodovias, e já te dá uma visão. E isso me preparou também, isso foi me moldando para chegar na prefeitura. Dali, eu tive o convite para vir ser gerente regional de saúde, né? E foi um período bem complexo na saúde. Conseguimos botar os leitos de UTI no Hospital São Donato de Sara, conseguimos reabrir o materno infantil, né? As brigas constantes e discussões constantes sobre as dívidas do São José, a gente participava muito, e ali participava do conselho do hospital, eu, Delir Milanês, Sinésio Volpato, era uma turma fantástica, a gente trabalhava, eu não me colocava como adversário de hospital ou isso, aquilo, era pelo justo, sempre a irmã Terezinha sempre acompanhou, a irmã Líbera, né, o Rafael. Eu lembro que nessa época teve uma mobilização em teu favor, tu dava para sair e tal. Eu lembro que tinha toda a região, né, o pessoal que trabalha com a saúde se uniu, não, para manter no cargo, né, teve mudanças políticas no estado. E para mim foi um aprendizado muito legal ali. Faziam 30 anos que existia a Regional de Saúde. Eu acho que nunca teve tanta evidência quanto na época, né? A gente conseguiu tirar de um local ruim, trouxemos aqui para o Pio Correia, adquirimos gerador para resguardar as vacinas. Fiz um trabalho muito diferenciado que semanalmente eu ia com toda a equipe nas prefeituras. Chegava ao prefeito, esse aqui é o responsável pelo TFD, esse aqui pela imunização, esse aqui pela assistência farmacêutica, esse aqui pela atenção primária, aqui é da regulação do CISREG. Qual é o problema que vocês têm no município? Porque às vezes era muito distante, apesar o distante, eu quero dizer, da presença. O Estado era muito distante. E a ideia era fazer o quê? Colocar o profissional do Estado junto com o profissional do município. Tirar as dúvidas. Qual é o teu problema aqui? O que a gente precisa fazer para solucionar o problema do cidadão? A cirurgia dele está atrasando por quê? Qual é o problema que nós estamos encontrando? E aí, isso foi muito legal, e aí criamos, através disso, o Mérito Regional de Saúde, que era as boas práticas, as práticas exitosas. Criamos, e foi por 3 anos consecutivos, no Teatro Elias Angeloni, onde, qual era a melhor assistência farmacêutica dos municípios da ANREC? Era o município tal, uma noite de glamour, para valorizar o profissional da ponta. Isso marcou muito, né? Foi muito legal. Qual é a melhor vigilância sanitária? Qual é a melhor vigilância epidemiológica? Qual é a melhor imunização? Quem é que tem os melhores indicadores? Para quê? Para motivar o pessoal lá na ponta e mostrar a importância da saúde. Nós conseguimos fazer um trabalho sobre meningite, né, que graças ao trabalho que a gente fez aqui em Criciúma, na regional, a ACWY, que era uma vacina que era exclusivamente particular, a gente conseguiu colocar ela no SUS. Pelo trabalho que a gente fez aí com pediatras aqui da região, né, e principalmente com infectos, né, para médicos infectologistas, para mostrar que era uma necessidade específica do sul do estado. Nós tínhamos uma incidência maior dessa variante da meningite, que tínhamos até óbitos, e se fazia necessário, que a população toda não tinha condições de pagar aquele tipo de vacina, e a gente mudou daqui para uma lei que mudamos o Brasil inteiro, todo mundo recebe essa vacina graças a um trabalho científico que a gente apresentou e conseguiu fazer. Aí teve essa mudança de gestão de governo, saí e recebi o convite do Jorge Có para ir para Orleans. E é engraçado que os lugares que eu fui, como Morro da Fumaça e Orleans,
eu fui convidado, recebi o título de cidadão dessas cidades, né, pelo modelo de gestão. Eu gosto muito de estar em contato com as pessoas. Então, a porta sempre foi aberta, atender o cidadão, tirar a dúvida dele. As comunidades mais distantes, sempre gostei de atender na comunidade. Fazer o cara sair lá num distrito para vir até o centro da cidade para ser atendido. E agilidade, né? Para que tu vai lá no médico, pega uma autorização para ir lá, depois no outro dia para ir lá? Não, já sai daqui autorizado. Eram coisas simples que a gente foi mudando, usando diminuindo a burocracia da saúde, digamos assim, né? Porque tu vai na consulta, aí o médico te pede um exame. Se o exame demora, tu perde aquela consulta do retorno. E é prejuízo para a sociedade. Né? Então, a ideia sempre foi essa da gente trabalhar isso. Veio a primeira eleição, eu perdi. Né? E como é que foi primeiro, como é que foi dirigir a ambulância? Ficou pegando isso na cabeça, como é que era? Cara, como é que surgiu? Vai lá, pega a ambulância, estamos precisando, como é que foi essa histórias história? Que eu não posso contar aqui, sim, né? sim. Hoje em dia mudou muito. Mas era um momento, por exemplo, nós estávamos um dia, eu e outro motorista entregando, porque Cocal não tem SAMU, Cocal não tem ASO do bombeiro. E não é as ambulâncias do município que fazem o primeiro socorro, o atendimento emergencial. A nossa é simplesmente para transporte de paciente. Por isso nós estamos construindo o Corpo de Bombeiro em Cocal, para ter o ASO ou ter o SAMU lá para fazer esse atendimento. E nós estávamos saindo de ambulância de um posto para outro com um acamado. E eu fui junto porque não tinha técnico de enfermagem para acompanhar o paciente, para tirar da maca e tal. Por isso eu fui junto naquele dia. E teve uma ligação. Uma mulher infartada assim, numa casa no bairro Boa Vista. Deixamos o paciente e o motorista assim, eu não tenho coragem, era um cara recém-contratado. Vamos lá. Chegamos, a princípio a mulher já estava praticamente em óbito. Mas botamos e fui massageando da ambulância de Cocal até no São José. Infelizmente ela realmente foi a óbito, mas muitos casos assim aconteciam, né? E era praticamente muitos meus acidentes e tal. E tinha essa questão, porque eu tive muito curso de primeiros socorros, tudo isso, a gente acompanhava, né? Mas são relatos da vida que fazem parte da nossa história. Eram outros tempos também, né? Eram outras regulações, tempos. outras Sim, leis. Hoje já é não totalmente existia, diferente. Né? Não existia a regulação. Por exemplo, a regulação CISREG foi uma criação da nossa gestão também, junto com o Estado, participando. Acabou o jeitinho. Não tem mais aquela história de tu passar à frente, o vereador vinha, o deputado vinha, o prefeito pedia. Não tem mais. Hoje cada um sabe o seu lugar na fila. Isso é muito importante, tá? Para que a coisa ande, que encaminhe. E aí existe uma regulação. Tem ali 24 horas, tem médicos. Opa, tu entrou antes que eu, mas o meu caso é mais grave e eles têm autonomia para passar. Mas é mediante justificativa e tem que ter carimbo de quem autorizou, o CID, do porquê está passando. Então hoje foi profissionalizado essa questão. E já pulando um pouco, depois a gente volta na parte política, já aproveitando o gancho da saúde, como é que está vendo, prefeito, essa questão? Nós estamos com as UTIs neonatais aqui, as UTIs todas lotadas, né? Também em Cocal do Sul tem pacientes que são levados para materno-infantil, para Araranguá, Tubarão, e tem essa regulação do estado, às vezes vai parar lá no oeste. Está uma situação bem delicada e nem começou o inverno ainda, né? Como é que está vendo essa o Saraçu, por exemplo, trabalhou esse final de semana com duas transferências, né, para leitos de UTI. Então, a população cresce anualmente e a questão de leitos ela não cresce da mesma medida que a população do Sul cresce. O que a gente precisa? Uma política pública de que ela seja ampliado ano a ano o número de leitos. Né? E novos hospitais tenham leitos para que a gente possa atender a população. Então, falta uma política pública que dê a garantia, primeiro, do pagamento, né, e da ampliação. Para não chegar um momento como esse, tá todo mundo desesperado, aí tu tem que comprar no particular. Né? Porque às vezes
existe uma lei que é a vaga zero. Quando eu preciso da UTI e não tem no público, o Estado compra particular, né? do privado. Só que às vezes até o privado está cheio, está lotado. Né? Então, isso aconteceu durante a pandemia também, né? Esse é o problema principal. Então, tem que ter uma política de ampliação. A tabela SUS está muito defasada em muitas questões. E aí, tu pega, quando tu não faz uma cirurgia eletiva dentro do prazo determinado, aquilo vai se agravando, tu vai tendo problemas maiores lá na frente. Então, tem que ser bem trabalhada essa situação, tem que planejar o futuro, não é só remediar, a gente só está fazendo a remediação, não, a gente precisa planejar, é isso que a gente precisa fazer em termos de saúde. O ano passado também aconteceu a mesma situação, né? Chegou no inverno, muita bronquiolite, muita doença respiratória com as crianças e também tivemos essa situação de leitos lotados e tal. E a vacina é muito importante. Hoje, por causa dessa briga que existiu política da vacina do Covid, tá muita gente deixando de vacinar. Eu queria, para você, pai e mãe que está nos acompanhando aqui agora, há 20 anos atrás, os nossos hospitais eram lotados. Lotado com o quê? Coqueluche, rubéola, difteria, tétano, problemas de tétano, paralisia infantil, sarampo, rubéola. E como é que a gente acabou com tudo isso? Vacina. Se hoje a gente vive mais, é por conta da vacina. Eu sou do tempo que eu olhava uma pessoa de 50 anos, era um velho. Eu já estou quase 50. Mas era um cara de cabeça branca e bengala andando. Hoje a gente vive muito mais. 70 anos estão correndo maratona aqui, pô. Estão surfando, estão brincando, estão se divertindo. Mas por quê? Por conta das vacinas que realmente salvam. Então, tem a vacina da gripe disponível, vamos lá. No começo, eu lembro quando a gente iniciou a vacina da gripe, os velhos assim, os velhos no bom sentido, né? As pessoas mais experientes. O governo está mandando a vacina para matar a gente, para não pagar o aposento. Olha hoje quem é o primeiro a se vacinar, os idosos. Porque eles viram que realmente ela funciona. Aí depois foi embaixando as faixas etárias. E por que tem que fazer todo ano? Porque o vírus é mutante. Isso é em toda a área, né? Seja qualquer um vírus, ele sofre mutação. E de acordo com a vacina, então todo ano tu tem que fazer a vacina de acordo com a nova cepa, por exemplo, a gripe, influenza, H1N1, H3N2 e aí por diante vai. Então tem que ter esse cuidado e pai que ama os filhos tem que vacinar. Nossa, eu lembro da nossa época, Cocal, a mãe tinha que pegar um ônibus para vir em Criciúma para vacinar. Hoje nós temos unidade de saúde em todos os bairros, vacinação em todos os bairros, horário estendido à noite para se vacinar. E olha só, 2 gotinhas, a paralisia. Olha quantos anos que nós não temos mais um caso de paralisia. E pode voltar agora se o pai não vacinar. Né? Porque existem janelas. Não é todo o planeta que ele está seguro. Há países que o sarampo está bombando. E há 2, 3 anos atrás, quase que o sarampo voltou para o Brasil. Voltou a ter casos. Então, a gente tem que ter cuidado. E é a responsabilidade do pai, da mãe, do vô, da avó, do padrinho, do tio, da tia, das pessoas, para que a gente não retroceda nessa questão vacinal. A cobertura vacinal é muito importante. Beleza. Voltando agora à parte política, como é que foi a construção da primeira candidatura, esse desafio? Desde criança tu falou que queria ser prefeito, né? Então, como é que foi essa construção? Então, a minha primeira eleição, primeira vez que eu me candidatei, apesar de ter experiência política de bastidores, né, coordenar campanhas de outros prefeitos, de vereadores, campanha de deputados, eu senti que tinha um momento que era a hora de eu entrar, mas eu tinha certeza que eu não ia ganhar. Eu não ia ganhar. Mas na minha visão, na minha estratégia pessoal, eu era obrigado a entrar naquele momento para marcar o território para a próxima. Porque a próxima seria uma eleição fácil, então todo mundo ia querer ser. Então, como ninguém queria ser naquela, assim, eu sou, desde que o passaporte esteja carimbado para a próxima. Sim. Isso dentro do meu partido, né? Então, foi isso que eu trabalhei. Até porque até então tu tinha bastante trabalho de bastidores, né, como secretário e tal, mas tu nunca tinha enfrentado um pleito. A urna, né? A urna, ela é complexa. E eu fiz um trabalho, plantei uma semente, percorri
todas as casas, 3 vezes as casas de toda a cidade, né, apresentando nosso projeto, as pessoas em primeiro lugar. Para mim, por mais obras que nós estejamos fazendo, a pessoa sempre vai ser a prioridade. Por isso que a primeira ação de governo, a gente já fez pós-eleito, foi o 24 horas. Né? E aí, eu vou num boteco, às vezes, e chega um cara para mim, ô prefeito, eu não votei em ti. Porque eu não acreditava por causa disso. Mas eu tive 3 horas da manhã com a minha filha no 24 horas e salvou a vida. Cara, eu hoje sou um cara realizado. Se eu sair daqui e não for mais prefeito, a principal questão é a saúde. Eu falo isso, sabe por quê? Porque o conhecimento que eu tive, o dia que eu precisei de uma ambulância para transferir o meu pai de um hospital de Uruçanga para cá, eu não consegui. Conhecendo o ministro, secretários de Estado, diretores de hospitais, essas ambulâncias, tudo, criar o SAMU e não conseguir uma ambulância. E aí imagina o José dos Anzóis. Eu, um cara conhecido, não consegui uma ambulância. O José dos Anzóis, imagina como é que é a situação dele. E a morte, ela é verdadeira, ela não tem retorno. Meu pai morreu naquele dia. Uhum. Não tem dor e eu me culpo às vezes até hoje. Pô, como é que eu não consegui transferir? Por que eu não peguei no colo? Por que eu não botei no carro? Aí vem tudo aquilo, né? Passa um filme na cabeça. Feito. Quando chegou a ambulância, aí tive que contratar uma particular e tal. Sim. Então, a vida ela não volta. Tudo que eu puder fazer pela saúde é um compromisso meu, que eu jurei a mim mesmo de fazer. Aí vem gente, mas o gasto. Cara, quanto que vale uma vida? Olha o relato das pessoas que nós temos em Cocal. Não é tudo aquilo ainda. Nós estamos montando o nosso 24 horas, estamos aperfeiçoando. Mas antes não tinha nada. Né? Hoje nós temos saúde, tem 2 tempos, né? Ou quando criei o plantão e depois quando transformei ele no 24 horas, 20 anos depois. E inúmeros, já teve parto no 24 horas, já teve gente que infartou ali, fazendo desfibrilador e tal. E qual é a função nossa no 24 horas? É estabilizar. Tu estabilizou, nós mesmos vamos encaminhar para o hospital de referência. Uhum. É um trauma, vai para tal. É um AVC, vai para outro. E essa é a questão. Porque nem todo mundo tem carro, nem todo mundo... Cocal tu não consegue um Uber, às vezes não tá de madrugada, uma coisa assim. É difícil. Então, é fácil tu chegar no 24 horas. Chegando no 24 horas, depois ali a gente assume. E antes tinha que vir ou para Criciúma ou Uruçanga. Não tem... E aí para te vir, para chegar. E dizia assim, o médico vai dormir a noite inteira lá. Cara, a noite inteira. Eu passo de madrugada, quando eu vou em algum lugar, eu passo e paro para ver. Uhum. Né? Foram mais de 100 mil atendimentos já no 24 horas. É muita coisa. A saúde está mais doente? Não. É que realmente tu não tinha porta de acesso. E uma outra coisa que a gente observa é a queda, né, da economia. Muita gente deixou os planos de saúde. Uhum. Na última conta, mais de 22 mil pessoas tinham deixado plano de saúde na região. Isso vai para onde? Para atenção primária, no postinho de saúde do bairro, os exames, consultas, vai para 24 horas. Tudo bate ali, né? E a saúde, tu não consegue assim botar um marco, uma placa que esse mês fizemos isso, fizemos aquilo. Não dá, tu não inaugura nada, tu não faz. Sim. O exame que tu fez, a consulta que tu fez. Mas para mim é o mais gratificante de todos. E quando tu foi eleito, como é que foi quando saiu a notícia nessa última eleição de 2020? Né? Foi uma eleição diferente por causa da pandemia, né? Mas como é que foi quando tu recebeu a notícia que estava eleito? A primeira ligação foi um jornalista de uma emissora de rádio aqui de Criciúma. Parabéns, estamos ao vivo aqui. Mas como eu não recebi o resultado? Não, está eleito. Só, eu vou esperar. Vamos ver, apesar do sentimento da rua, da urna e tal, né, que estava ganho, assim, não, mas eu vou esperar oficializar. Não, estou dizendo que está oficializado, a gente já está vendo aqui. E a segunda ligação foi o Edson Gaidzinski, das empresas Eliane, que representa 70% do PIB da cidade, né? Então, isso me marcou. E dali fomos para a praça. Teve 2 momentos na praça que me chamou a atenção. A gente foi comemorar junto com as pessoas. Ali eu dei uma fugidinha, porque todo dia 15 do mês eu tenho o terço dos homens. Então ninguém notou, eu fui pro terço e voltei para comemorar de novo. E quando eu voltei para comemorar,
Mesmo se tivesse perdido, ia para o terço, mesmo se tivesse ganhado, ia para o terço, que é o meu compromisso todo mês. E quando eu voltei, uma pessoa olhou para mim assim, sabe quem são essas pessoas que estão aqui na praça? Sim, conheço, são os meus amigos. Não, olha bem, quem são as pessoas que estão aqui na praça? Aí, tudo meus amigos. Não, olha bem. Tá, então quem são? As pessoas mais pobres da cidade. As pessoas mais simples da cidade estão aqui comemorando contigo. Então, olha bem, trabalha por essas pessoas. Isso ficou marcado para mim na posse, que realmente quem estava comigo comemorando eram as pessoas mais simples. Por quê? As expectativas dela de um atendimento humanizado, em todo sentido, na ação social, na saúde, na escola, em tudo, e principalmente por que eu invisto, eu acho que a gestão mais investiu em Cocal no esporte, acesso para todo mundo ao esporte, educação, segurança, enfim, é aquela governo, a minha porta, se for entrar na prefeitura lá, tu vai ver que é de vidro. Não tem como dizer o prefeito não tá, o cara passa, o cara tá contigo e tal. É muito tranquilo. E eu passo pela cidade, vou, ontem fui de manhã uma missa, à noite eu fui um culto, no sábado eu passo nos bares, eu não deixo de fazer o que fazia. E vou para o supermercado, as pessoas, prefeito, aí já despachamos, né, sempre com o bloquinho aqui, já vamos conversando. O meu telefone, eu vou numa emissora de rádio, vou a qualquer lugar, é 996231500. Todo mundo tem acesso. Recebo mais ou menos 1.200 mensagens por dia, seja de bom dia, seja de oração, seja de prefeito, reclamação, tal, mas atendo todo mundo. É lógico, né? Às vezes demora um pouco para responder, à noite, quando estou em casa, começo a dar esse retorno para a população, mas não deixo ninguém sem resposta. Sou perfeito? Não. Tem um monte de defeito, mas tenho muita vontade de melhorar, de trabalhar, de fazer a nossa cidade crescer cada vez mais. E como é que estão agora os planos, né? Do ano que vem tem eleição, 2024, como é que tá? Vai para a reeleição? Como é que tá o cenário? Como é que tá essas conversas? Então, vamos para a reeleição, né? A gente vai fazer comparações. O que eu quero é comparar. Os 3 anos nossos, uns 8 anos passados, ou os 30 anos passados, o que a gente fez em todas as áreas, na educação, nas séries iniciais, a 10ª melhor do estado, 2ª melhor da ANREC, séries finais, a 5ª melhor de Santa Catarina, 1ª da ANREC. O número de creches, ampliação, nós vamos terminar o nosso mandato com 230 novas vagas de creche. Isso dá segurança para o pai, dá segurança para quem vai investir na cidade, a qualificação dos profissionais. Se a gente for para a área industrial, nós estamos asfaltando a área industrial 1 há 30 anos, asfaltando a área industrial 3 e a 4, 50 empresas estão se instalando ali e nós estamos comprando agora a 5ª área industrial. Isso é geração de emprego e renda. Mas além disso, como eu já falei, nós temos a energia mais barata do Brasil, vai baixar ainda mais porque a cooperativa fez um grande investimento. Cocal tinha um problema de água, que faltava água. Chegou um período de ficar 14 dias sem água. A gente ampliou a principal barragem 7 vezes o seu tamanho, vamos começar a ampliar a 2ª barragem agora, ampliar a 3ª barragem, vamos comprar a 4ª e compramos a máquina de osmose reversa. Isso é garantia. Opa, agora eu vou instalar minha empresa em Cocal porque tem garantia hídrica. Essa é uma questão. E outra coisa, né, vamos agora fazer o transporte público, que não tinha, urbano, para mobilidade e para também acessibilidade, mas mão de obra qualificada. Não é o que define. A empresa diz assim, prefeito, falta torneiro mecânico. A gente fecha com as instituições de ensino, curso de torneiro mecânico. Preciso costureiro. Curso, vai na Abadeus, curso de costureira, corte e costura. E aí vai, de acordo. Isso tu qualifica a mão de obra e fornece ela para as empresas, sem custo algum. Aí é SATIC, Unesc, IFSC, tudo que tiver à disposição, a gente vai aproveitando de acordo, não é necessidade do mercado. E a gente coloca à disposição. Se a gente for para o esporte, nós somos a única escola de futebol entre o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é da FIFA, da CBF e da Unesco. E ali nós não estamos para preparar jogador, nós estamos para preparar o cidadão para o mundo. A cada 3 meses o pessoal da Unesco vem em Cocal, faz entrevista com os professores que tiveram que fazer curso S da CBF,
É uma qualificação muito rígida. Entrevistam os alunos e entrevistam os pais. E agora, juntando a isso, a primeira vez nós somos a base do Criciúma. Pela primeira vez o Criciúma saiu dali, sub-11, 12 e 13 é em Cocal. A base é em Cocal. Né? Atletismo, jogos de mesa, xadrez, ping-pong, dança, robótica. Nós temos lá o vôlei, o futsal nosso. Nós somos a base da Anjo hoje em Cocal. Então nunca na história foi investido tanto. Ontem, para ver, sábado nós tivemos início do Anjo do futsal aqui em Criciúma, fomos campeão no sub-11 e sub-13, tivemos ontem uma competição de vôlei que começou às 8 da manhã, terminou ali em Cocal às 11 da noite, a nossa equipe do Karatê foi sagrado campeões também, nossos corredores foram correr em Tubarão, vieram em primeiro lugar do revezamento, teve o início da LUDE, o futebol de campo, e eu corro tudo, né? Vou com eles em todos. O jogo solidário ontem também de campo, fui jogar com os ceguinhos ontem, vendado. Tu já jogou bocha vendado? Não, cara, nunca tive essa experiência. É a segunda vez que eu participo com eles, para questão de inclusão. Vou lá e faço questão de jogar com eles, de brincar com eles, para a gente divulgar, né, a importância de ter uma calçada bem feita, de ter acessibilidade, de ter acesso não só para o cego, mas para o cadeirante, para aquele que tem dificuldade de locomoção, para as pessoas da melhor idade. E esse investimento no esporte, ele é fantástico. Aí se a gente for para a infraestrutura, para as outras áreas, criamos 2 praças já na cidade. Todas 2 com uma parceria público-privada. A gente fez a praça que está, por exemplo, do lado do Bistec, na entrada da cidade. Mato, lixo, droga, prostituição. A gente ajeitou aquele espaço, ficou ótimo. Os pais estão lá brincando, caminhando, brincando com as crianças. E aí vem banheiros públicos. Então, a gente bota o banheiro público, bota lá um container ou alguma coisa. Quem vai explorar ali não paga aluguel. Ele tem que cuidar dos banheiros, cuidar da praça. A praça coberta que a gente inaugurou agora. Pô, cada vez que fazia uma festa, contratava lona, contratava palco, contratava isso, banheiro químico. Hoje não. Olha a praça coberta do lado da igreja em Cocal. Tem uma cafeteria ali que ela é responsável pela limpeza de tudo, dos banheiros públicos no centro da cidade. Era uma reclamação do povo. Estamos construindo uma creche nova, 5 milhões de reais investido, outra creche no bairro União, reformamos 3 creches na cidade, estamos fazendo uma arena que é uma das maiores do sul do Brasil, 3.700 lugares sentados. Dá para trazer competição nacional, dá para trazer grandes shows. Cocal tinha um ginásio só de 1978. Não cabe 200 pessoas. Uhum. E agora não, agora a gente vai bater de frente com a turma. Já tudo dentro do espaçamento, por exemplo, a imprensa vai transmitir um jogo, tudo dentro do que exige as principais emissoras de TV do Brasil. Então, é algo realmente fantástico. Em breve a gente vai inaugurar. Fora a pavimentação asfáltica no centro, pavimentação asfáltica no interior, toda a nossa pavimentação asfáltica do interior é com ciclofaixa. Vamos reabrir agora o museu. Inúmeras obras da nossa cidade, que aí cabe ao povo depois fazer a avaliação dos 3 anos do Fernando, dos 8 anteriores ou dos 30 anteriores, e aí cabe a eles decidir se a gente continua ou não. O meu nome vai estar à disposição, mas quem decide é eles. Uhum. Tá certo, então estamos chegando ao fim de mais um podcast Política Sem Gravata. Fernando, queria deixar um recado final para quem nos acompanha, para quem nos assiste. Olha, em época de fake news, como é importante a credibilidade da Litoral Sul, né? Que ela pesquisa, que ela olha, que ela leva a informação para o cidadão com qualidade, com competência e com credibilidade. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque tu abre o Facebook, tu não sabe o que é verdade e o que é mentira. Tu recebe uma mensagem do WhatsApp, tu não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, o combate às fake news passam por empresas como a de vocês, séria, com credibilidade, que o cidadão sabe que aqui tem conteúdo e conteúdo de verdade. Parabéns. Tá certo, obrigado, Fernando, é bem isso mesmo. Todos os dias a gente chega aqui, a nossa função é levar a melhor informação, né? E esse combate a gente tenta fazer diariamente, embora ainda tenham muitos caminhos para percorrer, né? Obrigado por tudo e espero vocês no próxima edição.
Você acompanhou o podcast Política Sem Gravata. Apresentação, eu, Lucas Colombo, com trabalhos técnicos de Jonathan Vitor. Portal Litoral Sul, informação que transforma.